mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Podeis aceitar. Conforme a primeira mensagem que eu já preguei sobre esse texto em tempos mais recentes, o apóstolo Paulo aqui discute a interpretação que os tessalonicenses haviam equivocadamente feito de que a tribulação por que passavam já era a chamada grande tribulação. Na verdade, estavam sendo perseguidos por terem abraçado o Evangelho, mas o que a Bíblia chama de grande tribulação é, na verdade, um tempo de juízo sobre a terra, sobre Israel, sobre as nações, um tempo de guerras, de pragas, de flagelos e, obviamente, de perseguição a qualquer que venha a se pronunciar como cristão, perseguição ao povo judeu, mas será um tempo de juízo, a grande tribulação. E por isso nós cremos que a igreja não estará aqui, embora pessoas que estejam sob esse juízo da grande tribulação possam, dentro do período, vir a converterem-se e assim sejam salvas. O período começa apenas com incrédulos, porque o povo de Deus, que nesse tempo agora chamado de dispensação da graça, se constituiu pela fé em Cristo, será daqui tirado, antes que venha esta grande tribulação. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca, que por sinal foi elevada do chão pelas águas do dilúvio, mas ficou sobre as águas e não abaixo dela. E aquele mundo foi afogado pelo dilúvio. Assim também a igreja será arrebatada, subirá ao encontro do Senhor dos ares, será tirada daqui, e então virá o dilúvio, não de água, mas como uma metáfora para a chamada grande tribulação. E Paulo corrige os de Tessalônica, dizendo assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, não será verdade que já está entre nós a grande tribulação, não terá acontecido a grande tribulação, sem que antes da grande tribulação venha a apostasia e se manifeste, aí não é antes, é dentro dela, o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então uma coisa antecederá a grande tribulação, a apostasia. Uma coisa ocorrerá dentro dela, o surgimento do anticristo. E estas coisas não estão divorciadas. A apostasia, que é o desvio daqueles que se professam cristãos, o desvio de igrejas, a corrupção da cristandade, vai favorecer ao surgimento do anticristo, porque vai debilitar as forças de resistência, porque vai enfraquecer as forças que poderiam oferecer resistência ao anticristo, ao advento do anticristo. Então a apostasia antecede, ou seja, alguma coisa acontece para enfraquecer a igreja, para que depois venha a aparecer no mundo o anticristo. Meus irmãos, nós somos a saúde ou a doença do mundo, de certa forma. Como disse um dos pais da igreja na carta de Obed, que é uma carta escrita no século II, a igreja é como se fosse a alma do mundo. O mundo, o corpo, a igreja, a alma. A igreja tem uma influência como sal da terra e luz do mundo. Em tempos pretéritos, em que a igreja foi muito influente, a música secular
mais prestigiada coincidia com aquela que mais parecia com a música da igreja. Era a música clássica, que aparentava com a música sacra. Nós, quando vamos ao interior, vemos algumas casinhas com uma arquitetura de frente que lembra muito as arquiteturas de templos religiosos, reflexo de um período anterior em que de alguma maneira houve influência do cristianismo. E aqui eu falo de modo amplo, pode ser o cristianismo verdadeiro ou mesmo outro tipo de cristianismo que não é exatamente coincidente com o padrão bíblico, um cristianismo deturpado como o do catolicismo romano. Mas nós vemos que em tempos passados havia uma influência da igreja que verberava em aspectos da cultura. Hoje em dia o que nós vemos são igrejas imitando padrões mundanos, desfigurando até a arquitetura de seus templos e criando uma arquitetura parecida com a de lugares de shows, com paredes pretas, luzes. As músicas cantadas nas igrejas ficando parecendo com as músicas mundanas. Nós vemos um sinal nisso de fraqueza da igreja. Quando a igreja vai bem e há um grande avivamento, isso impacta a sociedade. Quando a igreja vai mal, a sociedade declina. Por isso, o texto sugere que um remanescente permanecerá fiel, será arrebatado. Mas uma grande parte da cristandade nominal irá apostatar e diminuir numericamente as forças de resistência, possibilitando a chegada do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero dizer algumas coisas importantes sobre essa apostasia do fim. Eu não creio que será como qualquer heresia que tenha surgido na igreja até agora. Na época em que Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses, já existia a heresia dos judaizantes, já existia a heresia gnóstica, já existiam essas formas deturpadas de cristianismo que concorriam com a fé verdadeira, que disputavam espaços dentro até de congregações, como as da Galácia. Mas Paulo fala aqui de uma apostasia que ainda teria que vir. Então ele não está considerando as heresias de seu tempo já como sendo essa apostasia. Há também em Timóteo a ideia de uma apostasia futura, nos últimos tempos. Muitos apostatarão da fé. Na carta de Paulo a Timóteo, fala de dias que serão trabalhosos para os pastores. Era uma apostasia de outra natureza, muito mais grave do que se poderia ter até então. As heresias, irmãos, normalmente enfrentadas na história do cristianismo são formas deturpadas de interpretar dogmas bíblicos. É alguém que, por exemplo, nega a humanidade de Jesus, ou nega que Jesus seja 100% homem, 100% Deus, nega a triunidade de Deus, aqueles que negam a trindade, os arianos, russelitas, os unicistas, os que acham que devem batizar não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus, os sabatistas. Note que todas essas formas heréticas, elas ainda estão dentro de um cenário tipicamente religioso, dentro de interpretações religiosas. Mas o que nos sugere aqui o apóstolo Paulo
É uma apostasia futura que não será erros interpretativos dentro dos referenciais cristãos, mas uma sujeição do cristianismo ao secularismo externo, ao pensamento não de religiosos, mas de pessoas contrárias à religião e à fé. Isso de certa maneira aconteceu durante o regime nazista. Pasmem, houve durante o regime nazista os chamados cristãos alemães, que negavam o Velho Testamento, que diziam que Jesus era ariano, não era judeu, que condenavam os judeus e tinham interpretações as mais esdrúxulas para fazer adequar o cristianismo que nominalmente diziam aceitar ao pensamento nazista, de origem totalmente secular. Não era um equívoco de dentro da igreja, uma divergência interpretativa que leva a uma heresia, era uma captura do pensamento cristão por um pensamento de origem secular, alheio à fé cristã. Disse que nós vivemos hoje numa geração pós-cristã. Francis Schaeffer usou essa palavra. O nosso tempo é um tempo que procura destronar o cristianismo. C.S. Lewis disse uma vez que alguns dizem que o nosso tempo é um tempo neopagão, e então ele observou que seria melhor se fosse neopagão, porque no paganismo tem algumas ideias religiosas que têm algum tipo de aproximação com verdades bíblicas. A ideia de que haja pecado, de que Deus possa se irar, de que sacrifícios de alguma maneira poderiam aplacar a ira, alguma forma de satisfação pelos pecados que tem que ser encontrada. Mas o pensamento pós-cristão não é neopagão, é secular e contra o cristianismo. Ele tem uma versão própria para tudo que o cristianismo diz. É como se fosse uma desconstrução do cristianismo. Se defendemos que Deus criou no princípio o mundo, eles dirão que foi o Big Bang. Se dissermos que Deus criou a vida, eles dirão que foi fruto de um processo evolutivo. Se dissermos que Deus criou no princípio, como a Bíblia diz, o homem, macho e fêmea, eles negarão a masculinidade, a feminilidade pela ideologia de gênero. Se dissermos que os pais devem amar os filhos, eles defenderão o aborto. Se dissermos que Deus deu ao homem a administração das coisas criadas, eles dirão em nome de um ecologismo radical que o homem é inimigo da natureza e que a população humana é que tem que ser diminuída em favor de uma espécie de culto e veneração da natureza. Enfim, eles têm uma versão própria para tudo que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a apelar a Deus. Eles dizem que o homem pode resolver os seus próprios problemas. O pós-cristianismo é o cristianismo às avessas. Não é uma deturpação de uma doutrina aqui, outra acolá. O catolicismo é herético ao ponto de prejudicar a própria doutrina da salvação, mas preserva os elementos da moralidade cristã. Algumas doutrinas cristãs ainda foram preservadas. O mesmo se pode dizer de Testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia. Mas estes aí negam a própria moralidade, negam a própria divindade pessoal, a própria criação, a própria origem. Deus é totalmente dispensável, é a secularização completa. E se isso de alguma maneira entrar na igreja, o prejuízo é muito maior do que o de uma heresia. E o que nós estamos vendo, irmãos, é este perigo evidente. Porque muitos cristãos, com medo de serem confrontados com essa ideologia secular, cujos representantes partem para cima, humilham, desclassificam, acionam a justiça, condenam, muitos podem adaptar a mensagem
para que possam ser ambientados, para que possam ser ajustados ao contexto, para não se sentirem incomodados lá dentro. Aí nós vemos alguém defender o evolucionismo teísta. Deus criou o mundo, mas teve um processo evolutivo. Nós vemos alguns que já estão achando normal que se possa ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, esquisitamente até cristãos que se dizem cristãos e fazem apologia do aborto, do feminismo, da ideologia de gênero, uma coisa inimaginável. Nós estávamos acostumados a disputar com pessoas que faziam interpretações equivocadas de textos e saíam para caminhos heréticos. Mas ver alguém sendo totalmente capturado por uma visão secular e ainda se pronunciando cristão é uma coisa que nós não conhecíamos, de forma como vem acontecendo em tempos anteriores, em tempos pretéritos. Essa é a apostasia do final. Eu creio, irmãos, que por trás do mundo, em sua degradação, tem a mente de Satanás, que tem os seus projetos e planos. E eu vejo que a juventude de hoje, os adolescentes, eles não têm a firmeza que pessoas do passado tiveram, pessoas que saíram de casa, já jovens, para trabalhar, que pegavam ônibus, que resolviam os seus próprios problemas na rua. Mas hoje nós temos uma geração muito protegida, dentro de casa, com os seus computadores, que não resolve nada presencialmente, tudo virtualmente, que tem uma hipersensibilidade, porque se alguém falar alguma coisa, elas não estão preparadas. No passado nós sofríamos o que hoje se chama de bullying, mas nós dávamos um jeito de conviver com isso, às vezes até com a ironia, com a gargalhada. Mas as pessoas hoje são hipersensíveis com respeito a certas coisas, são frágeis. Inúmeros jovens propensos à depressão, à melancolia, à crise existencial, jovens se cortando sem saber porquê, coisas que eu nunca vi na minha vida, em adolescentes, em jovens, buscando desesperadamente autoafirmação, se enchendo de tatuagem, de brincos, colocando coisas exóticas no cabelo, buscando alguma forma de reconhecimento, uma crise identitária, não sabe se é homem, se é mulher. E essas pessoas psiquicamente frágeis, enfraquecidas, elas não têm uma estrutura psicológica para resistir a esta onda que desclassifica, que humilha, que persegue quem não se ajusta a esse padrão de mentalidade. Não é nem que elas vão facilmente abraçar isso aí porque querem, mas porque não terão forças de resistir. Nós vemos que o mundo foi enfraquecido, a juventude foi debilitada para favorecer a que ela não tenha uma estrutura psicológica capaz de resistir por muito tempo a esta força esmagadora dessas ideologias que entram pela educação, pelo sistema educacional, pela internet, pelos canais de televisão, pelas plataformas de filmes, os seriados. E isso é que pode gerar a apostasia em sentido amplo. Eu tenho advertido pastores inúmeras vezes, eu digo: olha, pastores, vocês podem ter amanhã uma surpresa com os seus jovens, porque vocês não estão confrontando essas questões que estão sendo passadas a eles nos colégios, nas faculdades. Eles estão ouvindo lá, vivendo uma vida dupla lá, aceitando tudo na igreja, silentes, mas de repente eles vão abrir a boca e descobrir que outros também pensam como ele, e vão ser talvez até a maioria amanhã, e desconstruir a igreja como nós conhecemos. Eu fico pensando se pastores que gostam de fazer de seus filhos sucessores na igreja, uma prática que não é recomendável
a princípio, eu fico pensando se esses pastores, de repente, os seus filhos, nessa nova onda de formação, abraçarem estas coisas, se eles saberão fazer a escolha certa de disciplinar os seus filhos na igreja, em vez de fazer a igreja mudar a mentalidade para aceitar estas coisas, a fim de que seus filhos continuem na ordem de sucessão pastoral. Meus irmãos, nós não vivemos em tempos para os fracos, vivemos em tempos difíceis que requerem de nós força e coragem. Por isso que o Apocalipse, que anuncia tudo aquilo que vai acontecer, diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. É tempo para a firmeza. A apostasia parece-me aqui esta secularização, essa captura de cristãos para o pensamento que nasceu para contestar o cristianismo. Quando Darwin pensou na evolução, pensou numa versão que não precisasse de Deus para explicar a origem da vida. E apesar de ele ter feito a sua teoria para dispensar Deus, tem cristãos nominais que querem conciliar essa teoria com o pensamento cristão. Marx idealizou todo o seu pensamento a partir do seu ateísmo, do seu materialismo. O pensamento dele era chamado de materialismo dialético. E tem cristão nominal que segue nas suas apreciações dos fatos da vida os padrões marxistas de avaliação. Esse, irmãos, é um problema singular, porque é uma rendição ao inimigo. Não é uma interpretação errada, é uma migração de cristãos nominais para o lado inimigo. É a aceitação da conciliação de uma capa de cristianismo com exatamente aquilo que resulta na implosão de tudo que é cristão. Lá na carta a Timóteo diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz, note a inspiração verbal da Bíblia, o Espírito de modo expresso diz, Deus fala através da palavra, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não é só uma questão cultural não, irmãos, tem mentoria satânica em tudo isso. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Note, os que vão ser os líderes dessa apostasia são pessoas que falam mentiras sabendo que são mentiras. Eles têm uma consciência cauterizada, adormecida, incapaz de reagir, falam abertamente a mentira, sabendo que é mentira, sem dor na consciência. Recentemente vi vídeos de pessoas aí ensinando como aliciar cristãos para pensamentos ideológicos, falando abertamente, pessoas usando a linguagem da fé, mas para propagar aquilo que destrói a fé. Lá no fundo, eles sabem que aquilo ali não é compatível, mas de alguma maneira a consciência deles ficou cauterizada. Os versículos 3 e 4 diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Quando eu lia isto no passado, eu imaginava o que apareceu na história como ensaio do que está acontecendo agora. Aqui são apenas exemplos do que esses apóstolos ensinam. Não é tudo o que eles ensinam, mas são exemplos. Eu via, por exemplo, isso aqui se cumprir no catolicismo, que proíbe o casamento aos padres, que nos períodos como Semana Santa ordena a abstinência de alimentos, e de fato isso daí já está dentro desse espírito de apostasia.
Mas eu vejo hoje a coisa muito mais ampla, irmãos. Na medida em que você amplia o conceito de casamento para incluir a relação entre dois homens, entre duas mulheres, na medida em que você vê uma sociedade que quer tirar da certidão de nascimento o nome do pai, o nome da mãe, na medida em que você vê reconhecimento de poliamor, de direito de pensão para a pessoa que praticava com um casado o adultério, na medida em que você vê alguns lugares deixando de usar o termo cônjuge para usar consorte, você vê que há uma proibição do casamento no sentido bíblico. Ou seja, eles diluíram o conceito de casamento e proíbem que o casamento seja visto da forma certa. E na proibição de abstinência de alimentos, nós vemos esses movimentos veganos hoje. Uma cidade da Holanda proibiu propaganda sobre carne, comer carne. Nós vemos toda uma movimentação também nesse aspecto. Então nós vemos aqui também, irmãos, sombras das ideologias secularistas de hoje, que podem, em alguma medida, sequestrar amanhã aquilo que está na igreja. Portanto, nós temos que estar atentos para discernir. Ler a Bíblia é bom, ler bons livros é uma coisa boa, importante para a sua espiritualidade, mas você tem que aprender a ler o mundo também. Vivemos em dias proféticos. Não adianta conhecer a profecia e não ver onde ela se cumpre. Não adianta conhecer a Bíblia e não ter um discernimento dos tempos, não casar a Escritura com a realidade. E eu digo uma coisa: é preciso ler a Bíblia para conhecer o que a Escritura diz, mas para você ler corretamente os tempos, você tem que ser uma pessoa de comunhão com Deus. Deus não sonegará os seus segredos aos profetas. Deus revela àqueles irmãos que o estão buscando. Deus revela àqueles que têm um coração só com Deus. Os profetas a quem Deus escolheu eram aqueles que viam o povo e lamentavam o estado do povo, como Deus lamentava. Eles sentiam indignação por aquilo que Deus sentia indignação. Eles tinham um coração como o de Deus. Eles eram às vezes vistos como esquisitos e duros, às vezes melancólicos como Jeremias, porque eles estavam vendo o mundo com o olhar de Deus. E para isso a pessoa tem que ter comunhão com Deus, tem que ter uma vida de oração com Deus. Lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, nos versos 26 e 27: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo de alguma maneira pede a Deus por nós. Isso Ele faz não como Cristo lá diante do Pai, mas em nós, em quem Ele está. Ele intercede por nós através de nós mesmos. E Ele conhece a vontade de Deus, e sua intercessão em nós é com gemidos inexprimíveis. Não são os pastores pobres que vão entender este tempo. São aqueles que gemem em oração. São aqueles que estão gemendo. São aqueles que estão em lágrimas. São aqueles que estão derramando a alma diante de Deus. São esses que estarão aptos a ler o mundo. Então leia a palavra para você entender o que ela diz, mas para que você com ela leia o mundo, você tem que estar nos pés do Senhor. Você tem que ser um no Espírito.
Você tem que experimentar esses gemidos inexprimíveis na sua alma. Tem que ter esta profundidade com Deus no seu coração. Então o texto diz que a apostasia virá nos últimos tempos. Espíritos enganadores, doutrina de demônio, consciência cauterizada, homens que falam mentiras. E diz aqui em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 6: e agora vós sabeis o que o detém, que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Na verdade, irmãos, o mistério da injustiça, nós explicamos em culto passado, é o espírito do anticristo. Quando é chamado de mistério, é para dizer que ele atua de maneira invisível, através de forças dinâmicas que agem dentro da sociedade. Se ele, quando se revelar, vai se revelar num político, vai se revelar num líder que é o anticristo, então este mistério da injustiça que opera dentro do cenário político e das instituições. Prepara o mundo, orquestra o palco para a figura do anticristo. O mistério opera, mas há um que detém, há um que resiste. É o corpo de Cristo, é o remanescente fiel, aqueles que não estão enquadrados nessa apostasia, aqueles que mantêm a radicalidade e firmeza da fé, aqueles que não se desviam nem para a esquerda nem para a direita, mantêm o foco, como Deus diz sobre a igreja de Filadélfia: porque tu guardaste a palavra da minha perseverança e não negaste o meu nome, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja fiel resiste a esse mistério da iniquidade. E resistir, irmãos, é orar contra tudo isso. Resistir é pregar contra tudo isso. Resistir é opor-se a tudo isso e buscar as almas que estão aprisionadas por esse sistema. Nós temos que estar na resistência. A igreja que vai ser tirada da terra, para que depois na terra se revele o iníquo, é a igreja que detém o mistério da injustiça, é a igreja que resiste ao espírito do anticristo. Essa será a igreja que vai ser arrebatada ao encontro do Senhor nas nuvens. Nós temos que resistir. É interessante que nossa luta não é carnal, física, é espiritual, mas é uma luta argumentativa. Segundo aos Coríntios 10, eu li recentemente esse texto, torno a lê-lo novamente. Segundo aos Coríntios 10, a partir do verso 3: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Note, é uma luta argumentativa. Armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir a altivez do homem que se levanta contra o conhecimento de Deus, para trazer o pensamento cativo a Cristo. Nós não temos só que trazer o pensamento cativo a Cristo, nós temos que derrubar as fortalezas. Para eu trazer alguém que está encastelado, prisioneiro, e aqui é no bom sentido, prisioneiro para Cristo, eu tenho que primeiro demolir o castelo, derrubar o castelo, as estruturas que ele levanta contra o conhecimento de Deus. Francis Schaeffer dizia, e o tempo já chegou, em que antes de nós agora dizermos a alguém que o Evangelho é a verdade, nós temos que primeiro provar à pessoa que existe verdade. O caminho ficou mais difícil, porque a verdade virou uma coisa enfraquecida, subjetiva, relativa.
Eu preciso argumentar que há verdade nos termos bíblicos que diz que ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. A verdade demole todas as mentiras, é absoluta. Eu preciso defender a verdade para que então ele aceite o Evangelho como verdade. Porque quando eu chego direto pregando o Evangelho, alguns dizem logo: por que eu tenho que aceitar isso que você diz? Há tantas religiões no mundo. Por que eu tenho que aceitar esse seu Jesus? E eu tenho, irmãos, que demolir o pensamento relativista para que eu possa introduzir a verdade. Eu tenho que derrubar este castelo que ele ergueu contra o conhecimento de Deus. Às vezes nós temos que provar que temos liberdade de expressão, porque alguém vai logo dizer que nós estamos sendo intolerantes, impondo, e a gente tem que primeiro dizer: mas eu tenho liberdade de exprimir, eu tenho que fazer a apologia da liberdade de falar em certos lugares, para que eu possa falar. Quem está dentro de uma universidade sabe, na hora que o negócio aperta, ele quer dar opinião, ele faz um preâmbulo da sua fala. Olha, todo mundo tem direito de falar aqui, todo mundo pode ter a sua opinião, eu também tenho a minha, e eu quero poder falar. Ele precisa fazer essa introdução para que ele não seja massacrado. Ele precisa garantir o seu direito de falar, talvez até citar o que a Constituição diz. São os tempos, irmãos, que nós vivemos. Para eu falar do pecado original hoje, eu tenho que derrubar o evolucionismo, que eu tenho que mostrar que Deus criou o mundo, inclusive Adão e Eva, para que a doutrina da queda faça sentido. Se eu vou pregar que o casamento é entre homem e mulher, hoje eu tenho que provar primeiro o mais óbvio de todos: que existe homem e existe mulher, geneticamente, fisicamente. Porque a ideologia de gênero quer dizer que masculino e feminino é o que você diz ser, não o que o seu corpo expressa. Então veja, nós temos que derrubar fortalezas. Precisamos de firmeza psicológica. A primeira coisa que eu disse aqui: temos que preparar jovens com firmeza, com coragem, pessoas que não recuem, que não retrocedam, que não abram, que sejam firmes. E precisamos de sabedoria para demolir esses argumentos. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 6, que quando Estevão pregava, ninguém conseguia resistir ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. O Espírito era a inspiração, a unção, e a sabedoria era a capacidade dele de desmontar argumentos contrários. Se você olhar nos dons espirituais de 1 Coríntios 12, você vai ver que o primeiro não é a operação de milagres. O primeiro mencionado não é profecia. O primeiro é a palavra da sabedoria. Nós precisamos mais do que nunca da palavra da sabedoria. Jesus disse: vocês vão ser levados perante reis. Não premeditem o que vocês vão falar, porque na hora o Espírito Santo e pelo discernimento de espíritos. Pelo discernimento de espíritos. Para que possamos, irmãos, dar a resposta certa, para que possamos ter sabedoria, para confundir os adversários, para derrubar as fortalezas e levar a mensagem do Evangelho. Os tempos que nós vivemos são tempos que colocam os pais contra os filhos. Nós temos que estar atentos para isso, irmãos. Os pais são instigados a verem os filhos como descartáveis. Pela defesa que se faz do aborto, a mãe escolhe se aquele filho quer viver ou morrer. Ele é um brinquedo da mãe que escolhe se quer ter ou não quer ter. E ao mesmo tempo levantam os filhos contra os pais, incutindo uma educação revanchista para eles se oporem ao que seus pais ensinaram, verem os seus pais como retrógrados, opressores. Mas a Bíblia Sagrada diz lá no livro do profeta Malaquias o seguinte:
Isaías, capítulo de número 4, versículo 4 em diante. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e tire a terra com maldição. Nós precisamos, irmãos, ter um trabalho na igreja para que se converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O pai tem que ser cuidadoso com os filhos, com o que eles estão ouvindo, assistindo. E os filhos têm que ter cuidado para não serem manipulados por professores, por ideologias, para se levantarem contra uma boa orientação recebida de seus pais. Quando nós pregamos contra o pecado, eles querem nos inibir, dizendo que estamos com um discurso do ódio. É só o que o Senhor falar hoje, discurso do ódio e cultura de paz. Cristãos que não são firmes, irmãos, nessa hora ficam confusos, psicologicamente frágeis. Quer dizer que eu estou ofendendo alguém? Não quero ofender alguém. Nessa geração de hipersensibilidade, ser dito que ele está promovendo o discurso do ódio, cria nele uma inibição enorme. Você está oprimindo pessoas, dizendo que é pecado. Você não tem vergonha disso, você não se diz cristão, não ama as pessoas. Mas, meus amados irmãos, o amor não se alegra com a injustiça, diz lá na carta aos Coríntios 13, mas se alegra com a verdade. Se alguém tem risco para a sua alma em função de seu pecado, está perdendo o melhor de Deus pelos seus caminhos errados. Dizer que o que ele faz é errado e chamá-lo ao arrependimento não é odiá-lo, é abençoá-lo. Em Mateus 23, com certeza, nós temos um discurso de Jesus que seria classificado hoje como um discurso do ódio. Ai de vós, discípulos fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, como escapareis da condenação do inferno? Vocês andam quilômetros para fazer um projeto e dele fazem 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Mas foi Jesus que disse isso. Jesus foi que falou do inferno como lugar de choro e ranger de dentes, de trevas exteriores. Foi quem mais falou do inferno na Bíblia Sagrada. E Jesus disse coisas que essas pessoas nem poderiam imaginar. Em Mateus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 10, a partir do verso 34, é Jesus que fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim trazer paz ao mundo, as relações que há no mundo. Ele veio trazer paz para o coração do crente. Deixe-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas a terra, ele não veio trazer a paz. Porque quando alguém abraça o Evangelho, é perseguido por este mundo. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Porque Jesus disse: se o mundo aborrece a vós, saibam que aborreceu a mim primeiro. Este mundo crucificou Jesus. E quando alguém segue a Cristo, há divisões, há tensões em relacionamentos. E às vezes vem de familiares, de amigos, que não terão mais aquela pessoa em certas ações inapropriadas, e vão achar ruim aquilo ali, e vão perseguir o cristão. Mas o crente tem que ser firme. E nós estamos num mundo que cada dia mais fica hostil à igreja. Precisamos do poder do Espírito Santo, irmãos, para ter coragem nesse mundo. Miqueias diz o seguinte, no capítulo de número 3, a partir do verso 5: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz,
Ele está aqui falando contra os profetas que fazem errar o povo de Deus e que clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu, olha o que ele diz: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo, e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Precisamos de gente corajosa para denunciar o pecado. A mensagem do Evangelho termina com este apelo: arrependei-vos. É uma mensagem de contestação, é uma mensagem de confrontação, não é uma mensagem terapêutica no sentido secular, não é uma mensagem para autoestima, não é um discurso de um coach, não, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que denuncia o pecado e diz: arrependei-vos. Para nós essa é a mensagem de amor. Mas se alguém quiser dizer que é discurso do ódio e achar que isso nos inibe, não vai inibir. Porque aqueles que servem ao Senhor não querem agradar a homens, mas aquele que nos chamou. Voltando ao texto lá da carta aos Tessalonicenses, diz lá: porque o mistério da injustiça, verso 7, opera somente a um, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar em glória, depois da grande tribulação, com a igreja que ele arrebatou antes da tribulação, e ele executará o juízo sobre o anticristo. Mas segue o texto, verso 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Todos os antigos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, inclusive o grande Nelson Derby, entendiam que esse texto aqui do versículo 9 até o versículo 12 não é sobre os incrédulos em geral, é sobre aqueles que estiveram na igreja, é sobre aqueles que estavam na igreja, mas não haviam de fato se convertido. Diz o verso 10 que são aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles estavam cercados da verdade, do amor, do cuidado, de se lhes apresentar a verdade. Eram pessoas que estavam lá na igreja, eram nominalmente cristãos, mas quando a igreja for arrebatada, irmãos, o estado deles vai equivaler a de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo é aquele em quem o Espírito Santo já fez tudo o que fosse possível para que a pessoa se convertesse, e a pessoa hostilizou o Espírito Santo. Não apenas não se converteu, mas ela hostilizou, ela insultou, ela se colocou numa posição deliberadamente contra o Espírito Santo. O Espírito Santo se afasta e ela não quer mais se arrepender. Não é que ela queira se arrepender que Deus não perdoe, é que ela endureceu tanto o seu coração que ela não quer mais. Se alguém estava cercado na verdade das ações do Espírito Santo no período da graça, e de repente a igreja é arrebatada, nós sabemos que na grande tribulação a atuação do Espírito Santo vai diminuir. Então, se ela, com aquela atuação maior do Espírito Santo, que fez com que elas pudessem entender a verdade, elas não quiseram, agora debaixo de uma menor atuação é que elas não vão se converter mesmo. E Deus vai deixar que sejam enganadas pelo anticristo, para que se evidencie
que no tempo da graça, quando elas pareciam crentes, elas não eram. Porque talvez alguém diga: como é que pode? Deus disse que ia arrebatar a sua igreja, alguns crentes subiram, mas esses aqui, por que não subiram? Deus vai deixar se revelar o que estava em seus corações, que não era de alguém verdadeiramente crente. O anticristo virá, segundo a eficácia de Satanás, com prodígios, sinais de mentira. E Deus deixará acontecer estas mentiras. Na linguagem do verso 11, nesse sentido, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados, manifestos. Todos os que não creram na verdade tiveram a oportunidade de crer, mas tiveram prazer na iniquidade. Um espírito de engano virá, e essas pessoas completamente bandearão para o lado do anticristo. E eu creio, irmãos, que de alguma maneira isso também já acontece agora na apostasia presente, que tem espíritos enganadores, que tem doutrinas de demônios, que tem uma sedução maligna, e pessoas que estão sempre ouvindo a verdade, mas nunca acolhendo, de alguma maneira ficam suscetíveis a esses espíritos malignos. Quem não combater vai ceder. Escute o que eu estou dizendo. Ou você abre a boca e fala, ou você reage a tudo isso que está acontecendo, ou você vai ser um deles amanhã. O silente hoje é o traidor de amanhã. O omisso hoje é o negador da fé de amanhã. Aqueles que querem fugir do tempo e do espaço, não, as coisas vão assim mesmo, não tenho nada a ver com isso e tal, eles não se incomodam, eles não se angustiam, eles não choram, eles não clamam, eles não abrem a boca. Processualmente, eles estão naturalizando o que está acontecendo no mundo. E tanto é verdade que quando eles vão naturalizando, coisas piores vão acontecendo, a gente mostra, mas eu não estou vendo, não é isso, acho que é exagero seu, eu não estou enxergando isso. Porque na medida que não protestam, eles vão cada vez mais perdendo a visão e sendo aliciados para este mundo. A igreja que resiste é a que vai subir. Se você quer se manter fiel, você vai ter que resistir. Paulo disse a Timóteo uma coisa interessante. Depois que ele fala lá que muitos apostataram da fé, de apostasias e tal, aí Paulo diz assim: Timóteo, prega, insta, exorta, cuida da doutrina de ti mesmo, porque fazendo isso te salvarás a ti e aos que te ouvem. Não é que Timóteo vai salvar a si mesmo, que Jesus é que salva, é que vai te salvar dessas influências. Tu não vai se enganar se tu estiver pregando. Se tu estiver pregando, eu tenho que pregar, irmãos, ainda que o mundo não ouça, porque eu tenho que pregar para eu me preservar. Eu tenho que orar contra isso daí, mesmo que todas as minhas orações não estejam sendo correspondidas, mas enquanto eu oro, eu estou resistindo. Eu estou treinando minha mente para não achar isso normal. O crente, quando ora, se ele não salvar o mundo, ele se salva. Se você pregar contra isso, se você não salvar o mundo, você se salva. Mas fique silente, vive omisso, e você vai ser arrastado pela correnteza. Você vai ser levado pela correnteza. Eu nunca estou achando normal, quando eu vejo crentes que pararam de orar e eles dizem racionalmente: eu sei que isso é errado, mas é o jeito, né? A gente é assim mesmo, tem que conviver com isso e tal. Eles não se angustiam mais, porque eles já naturalizaram. Mas eu que oro todo dia, estou gemendo todo dia, chorando todo dia, eu não me acostumo com isso nunca, irmãos. Nunca vou naturalizar, porque eu estou toda hora me opondo a isso diante de Deus com as minhas orações, porque eu estou toda hora pregando contra isso. E se você naturalizar, como será o estado do seu filho? É preciso que o seu filho veja um pai angustiado com tudo isso, para ele saber que isso não é normal.
É preciso que um filho veja o pai orar e chorar, para que essas coisas não vão adiante, para que ele não ache essas coisas normais. Minha maior tristeza, irmãos, é ver gente desestimulando a oração, desestimulando o enfrentamento de tudo isso com um discurso fatalista de que isso vai acontecer de qualquer maneira, que está profetizado que o mundo vai piorar assim, e também está dito que a igreja vai resistir, que a igreja que vai subir é a que resiste. No Pai Nosso eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não estou vendo nada disso se realizar a vontade de Deus e fazer na terra como é feito no céu. Mas na medida que eu estou orando assim, o meu coração está voltado para a vontade de Deus, nunca aceitando com naturalidade as mazelas que estão acontecendo na terra. A oração vai sempre mudar alguma coisa. Se não for o mundo, vai ser você. Vai mudar você para melhor. Vai mudar você para melhor. Se você atentar para isso, orar e lutar contra isso, você vai sofrer, você vai se angustiar, mas você vai preservar o estado são da sua alma. Se você naturalizar isso daí, o seu homem interior já se arruinou junto com esse mundo. Vamos se criticar.